Eu nunca fui do tipo de pessoa que acreditava em destino. Sempre achei que a vida da gente era feita de escolhas. Mas naquele dia, percebi que às vezes é o destino que escolhe por nós. Meu nome é Laura, e até aquele momento, eu era apenas mais uma garota tentando sobreviver. Trabalhava como faxineira num pequeno restaurante no centro da cidade, ganhando o suficiente para pagar o aluguel do quarto onde eu e minha mãe morávamos. As paredes eram finas, a cama rangia, e às vezes a geladeira ficava mais vazia do que cheia. Mas, mesmo assim, eu nunca perdi a esperança. Naquele dia, eu saí mais cedo do trabalho, porque o céu parecia desabar. A chuva caía forte, o vento frio cortava a pele, e eu só queria chegar em casa para me encolher debaixo do cobertor. Mas quando virei a esquina da rua principal, vi algo que fez meu coração parar. Um carro, um daqueles carros caros, que eu só via em revista, estava parado no meio da rua, e do lado dele, uma mulher chorava desesperada, segurando um garoto nos braços. Sem pensar duas vezes, corri até ela. A mulher tremia, a maquiagem escorria com a chuva, e o menino, devia ter uns 8 anos, estava pálido, respirando com dificuldade. Por favor, alguém me ajuda. Ela gritava. Olhei em volta e percebi que ninguém fazia nada. Todo mundo passava correndo, tentando se proteger da chuva. Aproximei-me dela e perguntei: o que aconteceu? Ela respondeu entre soluços. Ele desmaiou de repente. Eu não sei o que fazer. Sem pensar, peguei o garoto nos meus braços. Tem um hospital a 3 ruas daqui. Eu corro com ele. A mulher me olhou, desesperada, e apenas assentiu. Eu comecei a correr. A água batia nos meus pés, os cabelos grudavam no rosto, e o peso da criança nos meus braços parecia dobrar a cada passo. Mas eu não podia parar. Dentro de mim, uma voz dizia que se eu parasse, algo terrível aconteceria. Cheguei ao hospital quase sem fôlego, gritando por ajuda. Os enfermeiros vieram correndo, pegaram o menino e o levaram direto para a emergência. Fiquei parada, molhada, tremendo, sem saber se ele ia sobreviver. A mãe chegou logo depois, completamente encharcada. Quando me viu, correu até mim. Você salvou meu filho, ela disse, com os olhos marejados. Eu tentei sorrir, mas a voz não saiu. Sentamos no corredor, em silêncio. Eu olhava para aquelas paredes brancas e frias, ouvindo o som dos passos apressados dos médicos. A chuva ainda batia nas janelas, e o tempo parecia ter parado. Depois de alguns minutos, um médico se aproximou. Ele está fora de perigo, mas por pouco. Se tivessem demorado mais 5 minutos, talvez não tivéssemos conseguido. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ela se virou para mim, segurou minhas mãos com força e disse: eu nunca vou esquecer o que você fez. Eu sorri de leve e respondi: qualquer um faria o mesmo. Mas no fundo, eu sabia, nem todo mundo teria parado naquela rua. Depois daquele dia, eu achei que nunca mais veria aquela mulher e o menino. A vida voltou ao normal. Trabalho, contas, e as mesmas preocupações de sempre. Mas uma semana depois, quando eu estava limpando as mesas do restaurante, ouvi uma voz atrás de mim. Você que é a Laura. Virei e vi um homem alto, elegante, com um terno caro e olhar firme. Sim, sou eu. Meu nome é Ricardo. Sou o pai do menino que você salvou. Fiquei sem reação. Ele me agradeceu inúmeras vezes, e me contou que a esposa não conseguia parar de falar de mim. Nós queríamos te agradecer de verdade. O que você fez não tem preço. Eu sorri, meio sem graça, e disse que não precisava agradecer. Mas ele insistiu. Me diga o que você precisa. Qualquer coisa. Eu balancei a cabeça, tentando parecer forte. Eu não quero nada, senhor. Só fico feliz que ele esteja bem. O homem me olhou por alguns segundos, e deu um leve sorriso. Então, me permita te ajudar, mesmo que seja só um pouco. 2 dias depois, recebi uma ligação. Era a esposa de Ricardo. O nome dela era Helena. Ela me convidou para ir até a casa deles. Eu quase recusei. Achei que não tinha nada a ver eu ir até lá. Mas minha mãe insistiu. Filha, vai. Às vezes, o bem volta pra gente de formas que a gente não imagina. E assim eu fui. Quando cheguei diante daquela casa enorme, com portões de ferro e janelas gigantes,
Senti meu coração bater mais rápido. Entrei, e fui recebida por Helena com um abraço sincero. Ela me apresentou ao pequeno Arthur, o menino que eu tinha carregado nos braços naquela tempestade. Ele sorriu para mim, tímido, e disse: "Eu lembro de você. Você me salvou." Aquela frase me desarmou completamente. Helena pediu para que eu me sentasse, trouxe café, e então disse algo que mudaria tudo. "Laura, nós pensamos muito, e gostaríamos que você viesse trabalhar conosco." Eu arregalei os olhos. "Trabalhar? Sim. Aqui em casa. Você é honesta, corajosa e tem um coração bom. Pessoas assim são raras." Naquele momento, eu não fazia ideia. Mas aquele convite seria o início de uma reviravolta que mudaria minha vida para sempre. Eu nunca tinha entrado numa casa tão grande na minha vida. Os pisos brilhavam tanto que refletiam o teto. Havia um cheiro suave de flores, e o som do piano ecoava de algum cômodo distante. Enquanto eu caminhava, tentando não tropeçar de nervoso, percebi como tudo ali parecia inalcançável. Cada detalhe, cada quadro, cada peça de decoração parecia gritar o quanto aquela família era diferente da minha realidade. Helena me mostrou o quarto onde eu ficaria, ao lado da ala dos funcionários. Era simples comparado ao resto da casa, mas para mim, era como um hotel de luxo. À noite, enquanto deitava na cama limpa, olhei pro teto e pensei: será que eu realmente mereço estar aqui? O som do vento passando pelas janelas me fez lembrar da minha mãe, dormindo sozinha em casa. Eu sentia falta dela, mas também sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Mal sabia eu que o verdadeiro teste ainda estava por vir. No dia seguinte, fui apresentada oficialmente a Arthur. Ele estava no jardim, sentado sob uma árvore, desenhando algo num caderno. "Oi", eu disse, sorrindo. "Posso ver o que você está desenhando?" Ele olhou para mim e escondeu o caderno. "É feio." "Duvido", respondi, me sentando ao lado dele. "Às vezes as coisas mais bonitas são as que a gente acha feias." Ele me olhou curioso e acabou mostrando o desenho. Era um retrato da mãe dele, mas com traços tristes, quase sombrios. "Ela chora quando ninguém vê", disse ele, com uma naturalidade que me gelou o corpo. Eu não soube o que responder. Aquele garoto, tão pequeno, tinha um olhar que carregava mais dor do que qualquer adulto que eu já tinha conhecido. Foi naquele momento que entendi que, mesmo nas mansões, existem feridas que o dinheiro não cura. Com o passar dos dias, fui me aproximando da família. Helena era gentil, mas havia algo nela que parecia quebrado por dentro. Ricardo, o marido, quase nunca estava em casa. Passava o dia em reuniões, e quando chegava, o silêncio entre os dois era ensurdecedor. Certa noite, ouvi Helena chorando no corredor. Ela não percebeu que eu estava ali. "Eu não sei mais o que fazer", murmurava ao telefone. "Ele não me escuta, e o Arthur sente tudo isso." No dia seguinte, ela apareceu sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas os olhos dela denunciavam tudo. Comecei a perceber que aquela casa perfeita era apenas uma fachada. E eu, de alguma forma, estava me tornando parte de algo que nem entendia direito. Um domingo à tarde, enquanto eu arrumava a sala, Arthur veio correndo até mim. "Laura!" gritou, com um sorriso que eu ainda não tinha visto antes. "Vem comigo." Ele me puxou pela mão até o jardim e me mostrou um desenho novo. Era eu, segurando ele no colo, debaixo de uma chuva desenhada com lápis azul. "É o dia em que você me salvou", disse ele. "Mamãe disse que você é tipo um anjo." Meu coração se apertou. Ajoelhei-me e o abracei com força. "Eu não sou anjo nenhum, Arthur. Só fiz o que qualquer pessoa faria." "Mas ninguém mais parou", ele respondeu, baixinho. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim por dias. E, sem perceber, aquele menino que eu salvei estava salvando partes de mim também. Com o tempo, Helena começou a confiar em mim de verdade. Ela me pedia para ajudar Arthur com os estudos, para acompanhá-lo nas terapias e até para sair com eles em compromissos familiares. Ricardo, no entanto, me olhava de um jeito diferente. Não era desrespeitoso, mas havia uma curiosidade silenciosa, como se ele tentasse entender quem eu era e o que me movia. Um dia, enquanto eu servia café, ele disse: "Você tem uma força que eu admiro, Laura." Fiquei sem saber o que responder. Ele continuou:
Às vezes, as pessoas que menos têm, são as que mais carregam amor no coração. Aquelas palavras me tocaram. Mas eu também sabia que o amor, quando nasce em lugares errados, pode trazer mais dor do que salvação. E, naquele instante, uma sensação estranha me atravessou. Algo estava prestes a mudar, e não seria fácil. Certa noite, enquanto arrumava o quarto de hóspedes, ouvi risadas e discussões vindas do andar de baixo. As vozes eram de Helena e Ricardo. Não queria escutar, mas era impossível ignorar. Você acha que o dinheiro compra tudo, Ricardo? Até a minha paz? Gritava ela. Eu só quero o melhor para essa família. Ele respondeu, com voz dura. Mentira. Você só quer parecer o melhor. Depois disso, um silêncio pesado tomou conta da casa. Desci as escadas devagar e encontrei Arthur escondido atrás da porta, com os olhos marejados. Me ajoelhei e disse baixinho. Não é culpa sua, tá bom? Ele me abraçou forte, e naquele abraço senti o peso de uma criança que cresceu rápido demais. Naquela noite, enquanto todos dormiam, fiquei olhando pro teto e me perguntei, por que as pessoas mais ricas pareciam sempre as mais tristes? Os dias foram passando, e eu me tornei algo mais do que uma funcionária. Arthur me via como amiga. Ele me contava sobre os sonhos, sobre o medo de perder os pais, e até sobre as vezes em que desejava ser pobre só para ter mais risadas em casa. Essas palavras me rasgavam por dentro. Eu nunca imaginei que alguém cercado de tudo o que eu sempre quis, pudesse desejar a simplicidade que eu tanto tentava fugir. Comecei a levá-lo para passear na praça do bairro humilde onde cresci. Ele corria, brincava com outras crianças, e sorria como nunca. Helena ficou emocionada quando o viu voltar feliz. Faz tanto tempo que ele não ria assim. Ela me disse, com os olhos brilhando. Obrigada, Laura. Eu sorri, mas no fundo, sentia um peso crescente. Porque quanto mais eu me envolvia com eles, mais difícil seria voltar para minha antiga vida. Tudo parecia estar melhorando. Até o dia em que o destino resolveu provar o contrário. Era uma tarde ensolarada, e Helena havia saído com Arthur para uma sessão de terapia. Ricardo me pediu ajuda para organizar alguns papéis no escritório. Ele parecia cansado, diferente. Enquanto separávamos os documentos, ele suspirou e disse: às vezes, sinto que perdi tudo, mesmo tendo tudo. Eu não sabia o que responder. O silêncio entre nós era denso. De repente, o telefone tocou. Ricardo atendeu, e eu vi seu rosto empalidecer. O quê? Ele gritou, levantando-se num salto. Hospital São Lucas. Eu tô indo agora. Meu corpo congelou. Arthur e Helena tinham sofrido um acidente de carro. Naquele instante, tudo dentro de mim se partiu. As sirenes, o cheiro de desinfetante, o som apressado dos passos. Tudo me lembrou do primeiro dia em que conheci Arthur. Mas agora era diferente. Quando chegamos ao hospital, os médicos corriam de um lado pro outro. Ricardo tentava falar com alguém, mas as palavras não saíam. Eu me sentei no chão frio, com as mãos trêmulas. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um médico saiu e disse: o menino está em estado estável, mas a senhora Helena está em coma. Senti o ar me faltar. Ricardo desabou de joelhos. Arthur foi levado para observação, e eu entrei para vê-lo. Ele estava pálido, com curativos, mas respirava. Aproximei-me, segurei sua mão e sussurrei: eu tô aqui, meu amor. Você não tá sozinho. E pela primeira vez, percebi que aquela família, que antes era apenas minha salvação, agora era meu lar. Os dias seguintes foram uma mistura de fé e desespero. Ricardo mal saía do hospital. Ele parecia outro homem, abatido, com olheiras fundas e o olhar perdido. Eu tentava cuidar de Arthur, que agora me pedia todas as noites para não deixá-lo sozinho. Ela vai acordar, não vai, Laura? Ele perguntava, com a voz embargada. Vai sim, meu amor. Ela vai acordar. Mas, no fundo, eu não tinha certeza. Passei a visitar Helena todos os dias, segurando sua mão e contando histórias sobre o filho, sobre as risadas que voltaram, sobre o quanto ele precisava dela. Às vezes, achava que ela podia me ouvir, mas a cada dia que passava, o medo aumentava. E um pressentimento me dizia que o que estava por vir seria ainda mais doloroso do que tudo o que já vivi. Os dias se tornaram semanas,
E o hospital já parecia uma segunda casa. Eu acordava cedo, levava café para Ricardo, cuidava de Arthur e depois passava horas ao lado de Helena. O som dos monitores cardíacos se tornou a trilha sonora da minha vida. Às vezes, eu falava com ela, mesmo sem saber se ela ouvia. A casa tá diferente sem você. Eu dizia. Arthur sente sua falta. Eu também. Uma enfermeira me contou que pessoas em coma podem ouvir vozes familiares. Desde então, nunca deixei de conversar com Helena. Ricardo, por outro lado, estava cada vez mais distante da realidade. Ele não comia direito, não dormia, e o olhar que antes era firme agora parecia perdido. Eu tentava ser forte, mas o peso daquela situação me esmagava. Todas as noites, antes de dormir, eu me perguntava quanto tempo o coração aguentaria tanta dor sem se partir. Uma noite, depois de uma visita ao hospital, Ricardo insistiu para que eu e Arthur jantássemos com ele. A casa estava silenciosa demais, e o som dos talheres ecoava como se o tempo tivesse parado. Você tem sido a força dessa casa, Laura, ele disse, olhando fixamente para mim. Eu não sei o que seria de nós sem você. Fiquei sem saber o que dizer. Apenas abaixei a cabeça. Você fala com Helena todos os dias, não é? Ele continuou. Falo. Sim. Eu acredito que ela ouve. Ele respirou fundo e murmurou. Eu também quero acreditar nisso. Um silêncio profundo se instalou. Os olhos dele estavam marejados, e eu senti uma vontade imensa de abraçá-lo, de dizer que tudo ia ficar bem. Mas me contive. Porque, por mais que eu quisesse negar, algo dentro de mim começava a mudar. E esse sentimento me assustava. Alguns dias depois, Ricardo me chamou para conversar. Preciso te pedir algo, Laura. Eu achei que fosse sobre Arthur, mas o tom dele era diferente. Eu não consigo mais ficar longe do hospital, mas também não quero deixar o menino sozinho. Você poderia dormir aqui até tudo se resolver? Assenti, sentindo um aperto no peito. Naquela noite, depois que Arthur dormiu, encontrei Ricardo na varanda. Ele olhava para o céu, com uma taça de vinho na mão. Eu tento entender onde foi que tudo desandou, disse ele. Tínhamos tudo, e mesmo assim, perdemos o essencial. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele me olhou nos olhos e completou. Você traz uma paz que eu não sentia há anos. Aquelas palavras me deixaram sem chão. Não era o que eu queria ouvir, mas também não era o que eu conseguia evitar sentir. E naquela noite, percebi que o amor às vezes nasce da dor, e justamente por isso, é o mais perigoso de todos. Nos dias seguintes, comecei a me sentir sufocada. Cada vez que olhava para Helena, deitada, imóvel, um nó apertava minha garganta. Eu me perguntava se ela podia sentir o que estava acontecendo, se sabia o quanto tudo havia se confundido. Arthur, inocente, continuava me chamando de minha melhor amiga. Ricardo, por outro lado, estava cada vez mais próximo. Nossos olhares se cruzavam por segundos que pareciam eternos. Uma noite, enquanto o vento batia nas janelas e a casa inteira dormia, ele se aproximou e disse, num sussurro: Eu sei que não devia sentir isso, mas não consigo evitar. Senti o coração disparar. Ricardo, por favor. Tentei dizer, mas a voz falhou. Ele se afastou, com os olhos marejados. Me desculpa, Laura. Eu só não sei mais quem eu sou. Quando ele saiu, eu desabei. Chorei como não chorava há anos. Porque eu também não sabia mais quem eu era. Aquela noite mudou tudo. No dia seguinte, tomei a decisão de me afastar. Disse a Ricardo que precisava ficar alguns dias fora, para cuidar da minha mãe. Ele entendeu, mas o olhar dele dizia tudo o que as palavras não conseguiram. Passei a noite em casa, deitada ao lado da minha mãe, tentando encontrar um pouco de paz. Mas nem o silêncio do meu quarto conseguia apagar o eco das lembranças. No meio da madrugada, meu celular vibrou. Era um número do hospital. Atendi tremendo, com o coração acelerado. Do outro lado da linha, uma enfermeira disse: Senhorita Laura. A senhora Helena apresentou sinais de melhora. Fiquei em choque. Depois de tantas semanas em coma, ela estava despertando. E no fundo, eu sabia. O que quer que viesse depois disso, mudaria tudo. O som de uma respiração fraca rompeu o silêncio do hospital. O monitor cardíaco começou a apitar ritmicamente,
e os olhos de Helena se abriram lentamente. As luzes brancas do quarto a cegaram por alguns segundos. Ela se sentia perdida, desorientada, como se tivesse acordado de um pesadelo que parecia mais real que a própria vida. Onde eu estou? Murmurou, com a voz rouca. A enfermeira correu, chamando os médicos. Laura, que dormia encostada na cadeira ao lado da cama, acordou num salto. Quando viu Helena acordada, lágrimas escorreram imediatamente pelo seu rosto. Meu Deus! Helena! Gritou, agarrando a mão da irmã. Você voltou para mim. Helena olhou ao redor, confusa, o coração disparado. Eu sonhei com ele, Laura, ele estava lá. E, ele me disse que eu precisava acordar. Laura gelou. Quem estava lá, Helena? Helena respirou fundo, os olhos marejados. O pai. O quarto pareceu esfriar. Um arrepio percorreu a espinha de Laura. O que Helena acabará de dizer? Era impossível. Nos dias seguintes, Helena se recuperava fisicamente, mas mentalmente, algo estava diferente. À noite, ela acordava chorando, dizendo que via o pai sentado ao lado da cama, que ele tentava falar, mas as palavras vinham distorcidas, como se viessem de um outro plano. Laura, por outro lado, vivia um tormento próprio. As palavras "ele me disse que eu precisava acordar" não saíam da sua cabeça. Começou a vasculhar o sótão da antiga casa da família, em busca de respostas, ou talvez, de lembranças que preferia esquecer. Entre caixas cobertas de pó, encontrou um envelope amarelado, escondido atrás de uma viga de madeira. O nome escrito na capa era o da mãe delas. Para minhas filhas, se eu não voltar. Laura sentiu as pernas tremerem. Abriu o envelope com cuidado. Dentro, havia uma carta longa, e uma fotografia. A imagem mostrava o pai delas, ao lado de um homem de batina. O mesmo rosto que Helena havia descrito em seu sonho. A carta começava com uma frase que destruiu qualquer noção de paz que Laura ainda tinha. Se vocês estão lendo isso, o mal que nos persegue finalmente encontrou o caminho de volta. A carta revelava segredos que Laura jamais imaginaria. O pai, antes de morrer, havia participado de rituais proibidos em uma antiga ordem religiosa. Uma seita que acreditava poder comunicar-se com os mortos para trazer de volta entes queridos. Mas algo deu errado. Durante um desses rituais, ele tentou falar com o espírito do irmão desaparecido, e acabou abrindo um portal. O texto detalhava vozes, vultos, e o medo constante de que eles voltassem. E o pior, mencionava o nome Helena. Ela foi marcada. O vínculo se formou através do sangue. Laura deixou a carta cair, apavorada. Tudo fazia sentido agora. As visões, as vozes, os desmaios. Helena era o elo entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E o pai? Havia tentado protegê-la com o sacrifício da própria alma. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laura, mas havia também raiva, culpa e medo. O passado estava de volta, e agora, cobrava um preço. Helena, ainda fraca, insistiu para voltar à antiga casa. Eu preciso ver. Eu preciso entender o que ele queria me dizer, Laura. Relutante, a irmã aceitou. Quando chegaram, o vento parecia sussurrar através das paredes antigas. O relógio da sala marcava meia-noite exata. E parou. Helena caminhou até o espelho do corredor, o mesmo onde a mãe dizia ver sombras movendo-se sozinhas. Ela se aproximou, tocou o vidro, e uma fina rachadura se espalhou como se o espelho respirasse. A voz do pai ecoou na sala, grave e distante. O sangue precisa ser purificado, ou o ciclo recomeçará. Laura gritou o nome da irmã, mas já era tarde. Helena olhou para o reflexo e viu não a si mesma, mas uma criança, ela mesma, anos atrás, estendendo a mão do outro lado. Um brilho intenso tomou o espelho. Quando cessou, Helena estava de joelhos, chorando, mas viva. O reflexo agora mostrava o rosto sereno do pai, sorrindo, antes de desaparecer lentamente. O ciclo havia se fechado. Algumas semanas depois, Laura gravou um vídeo em seu celular. O rosto cansado, os olhos marcados por noites sem dormir. Se alguém encontrar isso, por favor, não entre naquela casa. Ela fez uma pausa. Respirou fundo. O que vivemos não foi um delírio. Meu pai tentou proteger a gente. Mas o mal não morre.
Ele só espera o próximo nome. Enquanto falava, ao fundo, o espelho antigo refletia a imagem dela. Mas, por um breve segundo, dois reflexos apareciam. O dela e o de alguém atrás. Helena entrou no quarto e desligou a gravação. As duas se olharam. Havia um silêncio pesado entre elas. Laura sussurrou. Você ainda o vê, não é? Helena desviou o olhar. Uma lágrima solitária escorrendo. Ele disse que ainda não terminou. A câmera continuou gravando sozinha por alguns segundos após o clique final. No reflexo do espelho, o pai sorria novamente. Mas dessa vez, seus olhos estavam completamente negros. E foi assim que a família Vasconcelos descobriu que o passado nunca morre. Ele apenas muda de forma. A casa permanece de pé até hoje, silenciosa, com o espelho ainda pendurado no mesmo corredor. Dizem que, à meia-noite, se você olhar fixamente por tempo demais, verá o reflexo de alguém que não deveria estar ali. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Tem outro vídeo te esperando agora mesmo na tela. Clica e continua comigo. Até a próxima noite. E cuidado com o que o espelho mostra.